Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos à transmissão. Nem sei por qual canal está sendo transmitido, sinceramente, não, não sei qual é o canal. Eu sei que está sendo transmitido porque está verde o sinal ali. Agora, por qual canal, não sei. Não fiz o setup, deixei como estava. Deve ser pelo projeto Ezequiel 33. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão. Muito bom dia para todos os administradores do canal, bom dia para os administradores dos grupos, muito bom dia para as mães, bom dia também para a família 5% que está no Instagram, família 5% que está no Twitter, família 5% que também está no Telegram, que é uma das mídias que eu menos anuncio, mas nós temos um grupo lá no Telegram também. Muito bom dia você que está acompanhando hoje pela primeira vez. Hoje, que dia? Hoje, dia 20 de março, quarta-feira, indo para o trabalho. O tempo aqui está muito feio, muito nublado, ventando, a temperatura caiu um pouco. Não está frio, eu estou com essa camisa de flanela porque eu ainda estou me recuperando. Pelo menos a voz já está voltando à normalidade, mas o corpo ainda, eu praticamente tenho que me arrastar para o trabalho, porque a vontade é de ficar em casa. Mas espero que hoje o corpo reaja bem, tudo bem, e a verdade é que eu vou deixar de me estressar, porque só muito estresse lá no trabalho, eu vejo coisas erradas, eu tento mostrar e coisa e tal, e ninguém ouve, ninguém tá nem aí, eu fico só esquentando a cabeça, meu sistema imunológico foi pro saco, e aí eu fiquei assim. Então, vou empurrar com a barriga. Eu sei que não é o certo, não é a atitude de uma pessoa correta, mas chega um momento que você cansa, você fica gritando no deserto, ou então o caminhão tá atolado, só você que desce para empurrar o caminhão, para tirar do lamaçal, do atoleiro, e as outras pessoas ficam lá em cima rindo, e isso cansa. Bom, mas eu não vou me estressar não, porque minha saúde vem primeiro. E na quinta-feira, pelo projeto Ezequiel 33, teremos o nosso Hangout, já tornou-se um dia também marcado todas as segundas e quintas. E agora, na ida para o trabalho, o que eu quero comentar é que entre mortos e feridos, a agenda continua. Ontem eu estive, apesar de ter me manifestado muito pouco nas redes sociais, porque eu queria mesmo descansar, e até pensei que teria condições de fazer um Hangout à noite, mas eu preferi descansar a voz. E eu li vários comentários, vi vários vídeos, o pessoal partidário do Bolsonaro elogiando a atitude dele com relação aos Estados Unidos, em se aproximar, em dar o primeiro passo, em estender a mão para fazer parcerias com os Estados Unidos. Outros criticando, falando que o Bolsonaro vendeu o país, mas o que mais me chamou a atenção foi o Vila, o professor Vila da Jovem Pan. Jovem Pan que eu de vez em quando acompanho, ainda assim com reservas, alguns programas. O do Emílio é aquela zoação total, e ele é aquele viés liberal esquerdista, né? Pode usar maconha e outras coisas tais. O Felipe de Moura Brasil tem sido uma decepção com relação à posição dele sobre alguns temas, como da Ilana Zabel e etc. E o professor Vila também dá as suas escorregadas bem constantes. E ontem ele falou, no vídeo dele, fez um vídeo que essa viagem aos Estados Unidos foi desastrosa, que eu vi de coisa e tal. Olha, pessoal, eu não quero bancar uma de isentão aqui, mas vamos aos fatos. Deixa eu primeiro passar aqui o jabazinho, já que o Foi Estúdio pede isso.
Se você quer acompanhar a família no Twitter, aí está o endereço da família 5% no Twitter. Aqui está no Instagram, se você quiser acompanhar. Eu tenho feito também várias transmissões pelo Instagram. E aqui, caso você queira, ninguém é obrigado, ninguém está obrigado a nada, inscreva-se no canal, verifique se você permanece inscrito. Eu até aconselho você a desinscrever-se e depois voltar a inscrever-se, e também acionar o sininho, já que o canal oficial, eu estou bloqueado de fazer lives por 3 meses, e eu tenho utilizado os outros canais alternativos. E mesmo nos outros canais, que são canais novos, que eu quase não anunciava, estão sendo anunciados agora, ainda assim, com pouca gente, o FOSTube não envia notificação. Então, desinscreva-se, volte-se a inscrever-se e acione o sininho, tá bom? Para ter certeza de que você não vai perder nenhuma notificação, o que eu pessoalmente acho muito difícil, já que eles manipulam o algoritmo para que mensagens consideradas ou rotuladas por eles como mensagens conservadoras não alcance a muitas pessoas. Isso é saber de conhecido. Então, o professor Vila falou que essa viagem do Bolsonaro aqui aos Estados Unidos foi desastrosa e tocou no assunto do visto, da base de Alcântara, etc. Vamos examinar os dois lados. Eu não sabia, fiquei sabendo ontem que o Bolsonaro fez essa concessão para americanos, japoneses, australianos e canadenses, que não precisam mais de visto para entrarem no Brasil. E a lei brasileira é bem clara, tem que haver também uma reciprocidade desses países. O engraçado é que ninguém falou do Japão, da Austrália, do Canadá, somente cismaram com os Estados Unidos, né? Mas, no meu pensamento, isso ainda teria que ser aprovado pelo Congresso brasileiro. Acontece que ele concedeu isso através de um decreto presidencial. Então, se foi um decreto, já torna-se lei, já torna-se efetivo. E outra coisa também que ninguém comenta, por exemplo, quais são os países que formam a América do Norte? São 3, Estados Unidos, Canadá e México. Vocês sabiam, por exemplo, que o americano não precisa de visto para entrar no México, mas o mexicano precisa de visto para entrar nos Estados Unidos? Se não me engano, salvo, eu posso estar errado, salvo engano, o Canadá também é a mesma coisa. Não precisa de visto para entrar no México, mas o mexicano precisa de visto para entrar no Canadá. Eu acho que é assim. Agora, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Canadá, eu fui a Toronto. E na volta, a imigração americana é feita dentro do Canadá. Tanto que eu fiz a imigração lá no aeroporto de Toronto, no Canadá, e aqui, chegando aqui, eu passei tranquilo. Então, ninguém comentou isso, acho que até por falta de conhecimento, mas até por uma posição geográfica, os mexicanos também deveriam estar isentos da solicitação de visto para entrarem nos Estados Unidos. Perdão. Para entrarem nos Estados Unidos. Mas o problema é que, volto a repetir, ninguém falou nada dessa mesma concessão que foi dada a australianos, canadenses e japoneses. O problema é os Estados Unidos. E uma coisa que eu gostei que o Bolsonaro disse foi o seguinte, que essa pergunta lhe foi feita quando ele estava em frente à Blair House, onde ele ficou hospedado. E essa pergunta lhe foi feita e ele disse o seguinte: olha, alguém tinha que estender a mão, e eu decidi que nós deveríamos ser os primeiros a estender a mão para fazer uma parceria com os Estados Unidos.
Aqui existe uma coisa chamada compromise, ou seja, você compromete alguma coisa. Por exemplo, eu via muito, na época quando eu e a Márcia estávamos procurando casa para comprar, nós víamos muito um programa de dois irmãos gêmeos, que eles trabalham com remodelação e reconstrução de propriedades. E um programa legal, passava no canal E! Entertainment, se não me engano. E tinha a edição nacional aqui dentro dos Estados Unidos e também a internacional. Então tem sempre aquele casal, primeira casa, tem sempre aquele pessoal que quer comprar a casa dos seus sonhos. É uma frente vitoriana, com quintal, etc. Acontece que, para que você tenha a casa dos seus sonhos, com tudo que você sempre desejou e merece, a realidade é que você tem que construir do scratch, construir essa casa. Então sempre você vai gostar, e esses irmãos, eles apresentavam várias propriedades, acho que eram 5 propriedades, eles apresentavam, e aí fazia-se um resumo dessas propriedades, colocando os prós e os contras, e o casal chegava a uma decisão. Então, em todas as decisões, eles tinham que comprometer alguma coisa. Por exemplo, eu quero uma casa com quintal, com piscina, com uma fonte d'água, etc. Aí achava uma casa com um belo quintal, mas sem piscina, mas com a fonte d'água. Então, eles tinham que comprometer sempre alguma coisa. Ou seja, abrir mão de alguma coisa. E eu entendi, esse é o meu ponto de vista, que o Bolsonaro fez o que fez porque ele realmente quer se aproximar dos Estados Unidos. E o Donald Trump se comprometeu a dar um empurrãozinho para que o Brasil faça parte da Organização Econômica de Desenvolvimento, organização OEDC, Organização Econômica Development Commercial, Organização do Desenvolvimento Econômico do Comércio, algo assim, que é uma instituição americana, mas que tem sede em Paris, na França, onde estão os países industrializados. E isso é um desejo dos empresários, dos investidores brasileiros. Além disso, e isso é que me preocupa, também que o Brasil faça parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma organização criada, se não me engano, em 1949, contra a expansão da União Soviética, que por sua vez criou o Pacto de Varsóvia. Mas aí, com a queda do Muro de Berlim, então o Pacto de Varsóvia praticamente tornou-se nulo, inexistente, e remodelou-se então o papel da OTAN, e praticamente é o organismo que defende a Europa, onde os Estados Unidos têm várias bases militares e os países pagam por isso. Logicamente, o Brasil, por estar na América do Sul, no outro continente, o Donald Trump usou um termo lá, o qual agora eu não me lembro. Aí vem o Vila e disse que o Brasil vai receber material bélico de 8ª categoria. Vila, não existe isso. Não existe. Olha, ele disse até com desdém, aquele material que os Estados Unidos não quer mais, não serve mais para nada. Vila, aqui está sendo desenvolvido armas de guerra com inteligência artificial e também já com a futura tecnologia 5G. Nova linha, nova geração de drones, e o atual equipamento que os Estados Unidos está usando será todo remodelado, e esse equipamento seria de muito bom grado, muito bem aceito pelo Exército Brasileiro. Então, esse seu desdém, quem não conhece como funcionam as coisas aqui, se deixa levar por esse seu discurso piegas.
Outra coisa também, como eu já disse, eu gosto do Leudo Costa, eu vejo o Leudo Costa uma pessoa sincera, que realmente tem o interesse de ajudar. Logicamente ele tem os seus interesses próprios. Ele, se conversasse com o Pedir Mais Cedo, seria contratado como pastor, porque ele pede muito. Agora, ontem na live dele à noite, eu estava lá no chat. Ele não lê, ele só lê do super chat, que o pessoal dá dinheiro, aí ele lê. Os outros ele não lê. Deu a desculpa de que passa muito rápido, e de fato passa, mas uma vez ou outra ele lê o que as outras pessoas escrevem, não seria nada mal, ao contrário, seria de bom tom. Aí ele disse ontem que Crystal Vox se preocupa em passar mais do que uma informação, se preocupa em passar a verdade, etc e tal. E que para fazer aquela live ele teve que ler, etc. E depois também foi pesquisar. Ele usou outras palavras. E ele não poderia deixar de ler o Reinaldo Azevedo. Aí, olha, a pessoa para ler a crônica do Reinaldo Azevedo, para informar aos seus inscritos, aí é demais, né? Você ler o que pensa o trotskista do Reinaldo Azevedo para informar os seus inscritos, aí pegou pesado, né, Leudo? Outra coisa que você falou também, e revela uma total falta de conhecimento, sobre a parte da reunião em que a imprensa foi pedido e até enxotado, porque ninguém queria sair, que deixasse o Salão Oval, porque iriam ficar o Donald Trump, o Bolsonaro e os dois intérpretes. Sendo que o Donald Trump pediu que o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ficasse também. Foi o Donald Trump quem pediu. E isso incomodou o Leudo. Aí o Leudo soltou a seguinte pérola. Estavam lá o Donald Trump, Bolsonaro, os dois intérpretes e o Eduardo Bolsonaro e toda a CIA e o FBI escutando. Leudo. Sempre quando eu entro lá no seu chat, eu ponho o teu nome 2 vezes para chamar a atenção. Leudo. Toda a Casa Branca, principalmente o Salão Oval, é imune a bugs, ou seja, a aparelhos de escuta. Você sabia, Leudo, por exemplo, que se o Donald Trump já foi convidado pelo Bolsonaro, se ele decide ir ao Brasil, como eu penso que ele decidirá, não sei se ainda esse ano que vem já começa a campanha para a reeleição, então caso ele tenha que ir, terá que ir esse ano, creio. Então quando o Donald Trump vai a um país, uma semana antes vai uma equipe tática do FBI e eles separam o andar inteiro para o presidente. Eles colocam atiradores de elite em pontos estratégicos. Avião não passa ali pelo aquele espaço aéreo onde o presidente vai ficar hospedado. E todos os quartos são vasculhados em busca ou à procura de aparelhos de escuta. Então, Leudo, isso que você falou, eu não vou falar que foi uma besteira, porque eu tenho certeza que você não sabia desse detalhe. A Casa Branca inteira, ela é a prova de bugs, ou seja, não existe aparelho de escuta. A linha do presidente, a linha telefônica dele, é diferenciada de todo o país. O presidente não pode ter nenhum iPhone. O Donald Trump tem, mas ele usa somente para twittar. Quando ele quer falar alguma coisa com alguém, ele usa uma linha especial. Porque é sabido que os russos, a Coreia do Norte, principalmente a China, sim, querem saber o que o próximo passo do presidente. Então, isso que você falou, Leudo, olha, sinceramente, poderia muito bem ter apagado, ter sido evitado de comentar o que você disse na sua live. E outra coisa, Leudo, o 7º andar do FBI, todos odeiam Donald Trump.
o país aqui está dividido e está vindo à tona a cada dia os escândalos que o Departamento de Justiça obrigou o FBI a não investigar a Hillary Clinton. Mas você não é obrigado a saber disso porque, primeiro, que você não mora aqui, e segundo, que você não se interessa por notícias internacionais. Agora, é até, no mínimo, curioso, e para não dizer até... me escapou a palavra agora. Para não dizer até, além de curioso, suspeitoso, o fato de você defender tanto o Mourão. O seu general maçom, o Mourão, ele vai chegar aqui em abril, se não me engano, dia 19 de abril, e vai ter um encontro com o vice-presidente, o Mike Pence, também maçom. Então você defende tanto o Mourão, e já te foi perguntado por que você não fala sobre a maçonaria. Não sei se você conhece, não fala porque não conhece, ou porque você tem uma simpatia pelos irmãos de Avental. Mas a sua defesa, e a do Exu Florencio também, que vive defendendo o Mourão, é no mínimo uma atitude curiosa e até muito suspeitosa. Porque quem mais anda metendo o pé na jaca nesse governo aí é o Mourão. Agora, antes de terminar essa transmissão, estou chegando bem cedo hoje, 7h25. Antes de terminar essa transmissão, eu quero mostrar a vocês duas notícias importantíssimas. Primeiro, eu estou vendo se repetir no Brasil um filme que nós aqui nos Estados Unidos já estamos acompanhando desde 2016. A mídia toda, 90% do que a mídia noticia é desfavorável ao presidente. E aí no Brasil não está sendo diferente. Esperem, aguardem até a mãe de todas as fake news, a CNN, começar a operar aí no Brasil. Aí que a coisa vai ficar pior ainda. Muito embora estão dizendo por aí que a CNN não terá o viés ideológico daqui dos Estados Unidos, o que eu acho tremendamente difícil, porque a CNN, mesmo sendo uma franquia, não iria emprestar o seu nome para uma emissora que está sendo formada, que vá defender, segundo o conceito que eles têm, um candidato fascista, nazista, xenófobo, racista e qualquer outro ista que as pessoas já se acostumaram tanto a denominar o Bolsonaro. Então eu, sinceramente, eu duvido que a CNN vai estar de acordo com o Bolsonaro. Deixa eu ver aqui agora qual canal que está sendo transmitido isso, esse Hangouts. Bom, aqui não é. Deixa eu ir lá pro canal. Cortou a conexão, não vai dar para ver. Cortou. Então, quando a CNN começar a operar aí no Brasil, a situação vai ficar pior ainda. Por isso, brasileiros, acostumem-se e vejam que foi o Estadão, né, que fez uma lista de youtubers e sites da direita e os denominou como jacobinos. Eles são tão burros, que os jacobinos também eram conhecidos como os montanhosos ou da montanha e tinham um viés ideológico esquerdista, e hoje eles são maçons. Então colocaram aí a professora Paula Marisa, o Lilo Vlog e tantos outros como jacobinos, o que é um erro crasso. E foi elaborada uma lista aí, Olavo, etc e tal. Mas deixa eu mostrar aqui as duas notícias. Tá aqui, a primeira, essa aqui. Silas Malafaia, o que o presidente Bolsonaro falou diversas vezes.
Se 80% dos evangélicos me apoiarem, eu vou ser eleito presidente. Foi o que aconteceu. Vem agora seu filho, aprendiz de político, dizer que Olavo de Carvalho é o maior responsável pela vitória do pai. Simplesmente ridículo. E eu estou de acordo com o Silas Malafaia. O Eduardo Bolsonaro disse que no jantar em que Olavo esteve presente, isso foi o Bolsonaro chegou no domingo, dia 17, então teve um jantar, né? Chegou no domingo pela manhã, teve um jantar, e o Eduardo Bolsonaro disse que o Olavo de Carvalho era a pessoa mais influente da história do Brasil e que, se não fosse por ele, não existiria Bolsonaro. Eu estou vendo com muita preocupação o Eduardo Bolsonaro sendo atraído com um canto de sereia do Olavo e também do Steve Bannon. Procurem saber, vou deixar uma dica aí, eu já falei em outros hangouts, inclusive eu tenho hangouts preparados aqui no telefone sobre isso. Procurem saber o que o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho têm em comum. Vou dar a dica, tem a ver com o René de Guignon. E aí vocês procurem saber quem foi o René de Guignon. Tá dada a dica. E agora o Steve Bannon fundou esse The Movement e colocou o Eduardo Bolsonaro como a voz ativa desse movimento na América do Sul. E ao não reconhecer a força dos evangélicos em eleger o Bolsonaro, ele está cuspindo no prato que ele comeu e dando essa honra a uma pessoa que não vale o chão que pisa, que é o Olavo de Carvalho. Aí, nesse caso, eu estou 100% de acordo com o Silas Malafaia. Bom, a outra notícia que eu quero comentar é essa daqui. Deixa eu tirar esse ao vivo aqui que está atrapalhando agora, porque essa notícia é um pouco maior. Caramba, tem muita coisa para mostrar, mas como eu estive mal aí esses dias. Resumindo, o governo brasileiro gastou 8,2 bilhões com a reforma de 11 aeroportos para a Copa de 2014. Ontem ele vendeu 12 por 1,2 bilhões. Tem que ser muito burro para comemorar um negócio desses. Aí, o restante não vou nem mencionar. Então veja bem, com 1,2 bilhões, você constrói um aeroporto? Pergunta. Com 1,2 bilhões você constrói de reais, você constrói um aeroporto? Sim, se constrói, mas não um aeroporto, vamos dizer assim, para voos internacionais, mas você constrói. O governo brasileiro vendeu 12 por esse valor. Além disso, como está aí, gastou 8,2 bilhões com a reforma de 11 aeroportos. Agora me expliquem, por favor, os entendidos matemáticos, os bolsomínios. Só um momento, pessoal. Agora sim. Perdão. Os bolsomínios, me expliquem, por favor, que vantagem foi essa? Que vantagem foi essa dessa privatização dos aeroportos? Mas agora os serviços vão melhorar. Mas agora os aeroportos vão funcionar. Mas tanto a construção quanto a reforma para a famigerada Copa de 2014, tudo isso foi feito com dinheiro público. E ainda vendeu 12 por 1,2 bilhões de reais ou de dólares. Vamos colocar de dólares. Onde está a vantagem nisso? É aquilo que eu venho mostrando já há tempos aqui no canal. Tá aí. Quando tudo for privado, seremos privados de tudo.
Poxa, mas você está sendo muito duro com o governo e etc. Meus amigos, a expectativa do brasileiro era que esse governo já fosse entrar com o pé no pescoço. A guarda bolivariana ainda está aí, inconstitucional. Não se fala em criação de empregos. A produção industrial em janeiro caiu. E agora, acho que a próxima viagem dele será a Israel e depois irá à China. E a reforma da Previdência foi posta como a prioridade, mas o fato é que, vamos ser sinceros, o país está parado. E a imprensa caindo de pau. É a Santa Mariela, que já faz mais de um ano que já se foi. Não se fala mais nada do ritual satânico no Flamengo, do ritual satânico de Brumadinho. Não se fala mais nada das pessoas que perderam tudo com as enchentes. Não se fala mais de Suzano, ainda que seja uma coisa recente. Mas o da Mariela tá... Isso é puro viés ideológico. E estão ganhando dinheiro em cima disso. Daqui a pouco, o pessoal esquece isso e vai procurar uma outra coisa, uma outra fonte para ganhar dinheiro. A companheira da Mariela, da falecida Mariela, tá viajando para cima e para baixo. Mariela até então era uma vereadora obscura, quase ninguém sabia, somente o pessoal, e tornou-se uma mártir, uma bandeira. E estão tentando levar isso até para as aforas do Brasil. E tá aí o Jean Sífilis Willis, onde ele vai, ele mete o pau no Brasil e foi desmascarado pela embaixadora brasileira na ONU e passou vergonha a ele. Bom, eu falei que iria dar 100 dias, termina em maio. Vamos ver, né? Mas algo grande está para acontecer, ou por acontecer, e vamos estar aqui esperando. E, sinceramente, eu espero que outros youtubers, tal como o Leudo Costa, venha botar o dedo na ferida e mostrar realmente que quem está por trás de todas essas desgraças que estão acontecendo no Brasil são os irmãos de Avental. Irmãos de Avental que tem um representante lá na vice-presidência que o Leudo Costa defende com unhas e dentes. Mas muita coisa ainda vai acontecer e nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão do Criador. Gente, amigo, eu vou ficando por aqui. E na quinta-feira estaremos juntos e misturados às 21 horas. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.